Caros irmãos e irmãs, estamos de volta com o estudo e meditação do documento conciliar, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, especificamente o capítulo 8º, que ressalta sobre a bem-aventurada Virgem Maria no mistério de Cristo e da Igreja. Hoje aprofundaremos o conhecimento neste documento, seguindo os passos da Virgem Maria no mistério de seu Filho, que a mesma esteve presente. Falaremos desse modo de Maria na Anunciação. Caros irmãos e irmãs, fiquemos atentos, ouçamos com atenção, e é sempre bom ter ao seu lado a sua Bíblia e um caderninho para anotações. Vale ainda ressaltar que no intervalo de cada subtítulo do documento farei um comentário, mas também irei dizer quando se trata do documento e aquilo que é pessoal. Assim segue o documento, no número 56. Mas o Pai das Misericórdias quis que a aceitação por parte daquele que ele predestinara para ser mãe precedesse a encarnação, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher contribuísse para a vida. É o que se verifica de modo sublime na Mãe de Jesus, dando à luz do mundo a própria vida, que tudo renova. Deus a adornou-a com dor digno de uma tão grande missão. E por isso, não é de admirar que os santos padres chamem com frequência a Mãe de Deus toda santa e imune de toda a mancha de pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura, enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, com os esplendores de uma santidade singular. A Virgem de Nazaré é saudada pelo anjo da parte de Deus como cheia de graça. Lucas capítulo 8, versículo 28. E responde ao mensageiro celeste: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Deste modo, Maria, filha de Adão, dando o seu consentimento à palavra divina, tornou-se mãe de Jesus e, não retida por qualquer pecado, abraçou de todo o coração o desígnio salvador de Deus. Consagrou-se totalmente como escrava do Senhor à pessoa e à obra de seu Filho, subordinada a Ele e juntamente com Ele, servindo pela graça de Deus onipotente o mistério da redenção. Por isso, consideram com razão os santos padres que Maria não foi utilizada por Deus como instrumento meramente passivo, mas que cooperou livremente pela sua fé e obediência na salvação dos homens. Como diz Santo Irineu, obedecendo, ela tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Eis porque não poucos padres afirmam, com ele nas suas pregações, que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E aquilo que a Virgem Eva atou com a sua incredulidade, desatou a Virgem Maria com a sua fé. E por comparação com Eva, chamam Maria a mãe dos viventes e afirmam muitas vezes: a morte veio por Eva, a vida veio por Maria. Caros irmãos e irmãs, comentando este texto da Constituição Dogmática que acabamos de ouvir, a Lumen Gentium, que por sua vez nos dá uma clareza não só da eleição da Virgem Maria por vontade de Deus, mas que muito me chamou a atenção foi quando este documento nos relatou que Maria não foi utilizada por Deus como um instrumento meramente passivo, mas que cooperou livremente pela sua fé e obediência na salvação dos homens. Ou seja, Maria não foi uma segunda opção de Deus,
de modo repentino, tipo quando um projeto não dá certo e pensa-se no plano B, Maria não é o improviso de Deus, pois em Deus não há improviso e muito menos falha ou erro. Deus é perfeito, é imutável. Caros irmãos e irmãs, em Maria cumpre-se a promessa divina já anunciada no proto-evangelho. Mas o que é proto-evangelho? O que significa este termo? Para entendermos este termo teológico, veremos a partir da carta apostólica Mulieres Dignitate do Sumo Pontífice João Paulo II sobre a dignidade e a vocação da mulher por ocasião do ano mariano. Hoje já é santo São João Paulo II. Então este documento, que foi publicado em 15 de agosto de 1988, nos diz o seguinte: o livro do Gênesis atesta o pecado que é o mal do princípio do homem, as suas consequências que desde então pesam sobre todo o gênero humano, e juntamente contém o primeiro anúncio da vitória sobre o mal, sobre o pecado. Provam-no as palavras que lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, habitualmente ditas proto-evangelho. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te esmagarás a cabeça, enquanto tu te lanças contra o seu calcanhar. É significativo que o anúncio do Redentor, do Salvador do mundo, contido nestas palavras, se refira à mulher. Esta é nomeada em primeiro lugar no proto-evangelho, como progenitora daquele que será o Redentor do homem. E se a redenção deve realizar-se mediante a luta contra o mal, por meio da inimizade entre a estirpe da mulher e a estirpe daquele que, como pai da mentira, João capítulo 8, versículo 44, é o primeiro autor do pecado na história do homem. Esta será também a inimizade entre ele e a mulher. Caros irmãos e irmãs, também um outro documento, uma carta encíclica, publicado em 25 de março de 1987, este que acabamos de ouvir, que é uma obra também do Sumo Pontífice São João Paulo II, que hoje, repetindo, é santo, São João Paulo II. Todavia, o nome desta carta encíclica chama-se Redemptoris Mater. Traduzindo do latim, seu significado é a mãe do Redentor. Esta carta encíclica nos diz: no desígnio salvífico da Santíssima Trindade, o mistério da encarnação constitui o cumprimento superabundante da promessa feita por Deus aos homens, depois do pecado original. Primeiro pecado, cujos efeitos fazem sentir o seu peso sobre toda a história do homem na terra. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E eis que vem ao mundo um filho, a descendência da mulher, que vencerá o mal do pecado nas suas próprias raízes. Esmagarás a cabeça da serpente, como resulta das palavras do proto-evangelho. A vitória do filho da mulher não se verificará sem uma árdua luta que deve atravessar toda a história humana. A inimizade anunciada no princípio é confirmada no Apocalipse, o livro das realidades últimas da Igreja e do mundo, onde volta a aparecer o sinal de uma mulher, desta vez vestida de sol. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. No entanto, caros irmãos e irmãs, vimos que Maria não é um mero instrumento passivo nas mãos de Deus. A mesma age livremente, mediante a sua fé e obediência na salvação dos homens. Para melhor compreendermos, o Papa Emérito Bento XVI, em seu pontificado, escreve o seguinte em uma das suas homilias por ocasião da Santa Missa na solenidade
da Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria, em 15 de agosto de 2010. Assim diz o Papa Emérito Bento XVI. Quais são as raízes desta vitória sobre a morte, prodigiosamente e antecipada em Maria? As raízes estão na fé da Virgem de Nazaré, como testemunha o trecho do Evangelho que há pouco ouvimos. Ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 39 a 56. Uma fé que é obediência à palavra de Deus e abandono total à iniciativa e à obra divina, segundo quanto lhe é anunciado pelo arcanjo. Por conseguinte, a fé é a grandeza de Maria, como proclama alegremente Isabel. Maria é bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, porque é a mãe do Senhor, porque acredita e vive de maneira singular a primeira das bem-aventuranças, a bem-aventurança da fé. Isabel confessa na alegria sua e do menino que salta de alegria no seu ventre. Feliz aquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 41. Queridos amigos, não nos limitemos a admirar Maria no seu destino de glória, como uma pessoa muito distante de nós. Não. Somos chamados a contemplar aquilo que o Senhor, no seu amor, desejou também para nós, para o nosso destino final. Viver através da fé na comunhão perfeita de amor com Ele e deste modo viver verdadeiramente.